Desde que o mundo é mundo, ou melhor, desde que a Terra-média é média, existe uma teoria que diz que, na verdade, o plano original do Gandalf era fazer com que a Sociedade do Anel chegasse até as águias e eles fossem voando até Mordor, largar o anel dentro da lava na Montanha da Perdição. Eu lembro de ter estudado isso pela primeira vez de um amigo lá em 2002, antes mesmo de sair o filme As Duas Torres no cinema. E depois eu li bastante no antigo Fórum Valinor, e fazia algum sentido. O que eu só percebi depois também foi que na hora de legendar, nos filmes botaram como fujam ou corram seus tolos, agora não recordo direito, a parte em que o Gandalf diz voem, seus tolos. Run e fly na pronúncia do ator até que soaram parecidos naquele momento de desespero. Então, ok, mas se tivessem legendado literalmente, eu teria pirado muito mais nessa teoria naquela época. E seria mais fácil se eles fossem voando mesmo, e aí poupariam quilômetros de viagem a pé. E o Gwaihir, Senhor dos Ventos, tinha uma espécie de dívida com o Gandalf, pois ele a curou no passado. E essa teoria surgiu porque o Gandalf acaba conduzindo a sociedade a ir pelas Montanhas Nebulosas, que ficaria perto do ninho dessas criaturas, e que ele teria mantido essa informação em sigilo para não vazar pro Sauron, caso algum membro do grupo fosse capturado. Só que acabou dando errado, pois eles foram forçados a ir por dentro de Moria, e que a frase voem seus tolos era como se ele estivesse tentando avisar eles qual era a ideia do plano, para que eles buscassem as águias gigantes. Só que não. Algumas razões pelas quais isso não faz sentido e provavelmente teria dado muito errado são, para começar, que essa missão ela era sigilosa. Foi por isso que só 9 foram designados. Eles deveriam entrar em segredo em Mordor, dentro da Montanha da Perdição, e destruir uma joinha mágica. Se tivessem águias gigantes voando em direção àquela região, elas seriam avistadas ao longe e o plano estaria arruinado. Primeiro, porque apesar de serem mortais, assim como os elfos, elas podem ser feridas mortalmente. Então, o confronto com as bestas aladas dos Nazgûl seria inevitável, assim como milhares de orcs com flechas tentariam alvejá-las. Então, é muito provável que o Portador do Anel não conseguisse pousar em paz perto do destino final. Então, já de cara é descartado porque seria um plano bem ruim. Chegar naquelas bandas cheias de inimigos voando em alvos gigantes. Pois caso a sociedade tivesse falhado naturalmente e o Frodo tivesse morrido em Moria ou no topo de uma montanha ou nos pântanos mortos, o anel estaria perdido, pro bem e pro mal. E as águias voando até Mordor teriam revelado essa sociedade cedo demais. Outra razão é que elas não são os animais de estimação do Gandalf. Nas 2 vezes em que o Gwaihir acaba lhe ajudando é porque avistou o amigo e resolveu fazer um favor. Apesar de parecer, o mundo não girava em torno da Sociedade do Anel. Eles eram só mais um grupo que combatia o mal crescente. E vale ressaltar que as águias tinham coisas de águias para fazer, ao invés de ficar se preocupando com problemas da Terra-média que os Valar já tinham meio largado de mão e os elfos estavam abandonando para ir para as Terras Imortais. Por isso que elas só interferiam quando estavam de passagem e vinha alguma situação, ou quando algo as afetava diretamente, como orcs perto das suas regiões, por exemplo. Pois elas tinham livre-arbítrio e se tinha alguém a quem elas tivessem que responder era o Manwë, o Senhor dos Ventos. Mas nem mesmo ele comandava essas criaturas. Claro que elas possuíam alguma afinidade com o Gandalf, mas os problemas dele eram dele, não delas. Se a Terra-média porventura tivesse caído nas mãos do Sauron, elas apenas se mudariam para Valinor e pronto. O Gandalf ser salvo 2 vezes pelo Gwaihir foi tranquilo, mas ele não poderia chegar lá peitando e convencer várias águias a levar vários desconhecidos por vários quilômetros só porque ele teve uma ideia para explodir uma montanha com um anel mágico. Como sempre dizia o meu amigo Bianchi, a tenteada é livre. Mas o mago não faria isso. E elas também não eram um serviço tipo Uber ou táxi pra ficar chamando a qualquer momento e torcendo pra não ter uma tarifa dinâmica ou bandeira 2. Elas eram criaturas muito antigas, respeitadas e livres. Então é até um insulto achar que elas estavam lá sentadas de boa só esperando alguém acionar o aplicativo. Então elas também eram orgulhosas, então se tu tivesse a audácia de ligar pra pedir uma carona, provavelmente vai ficar esperando sentado, só pra provar que elas não são que nem o teu cachorro que vem quando tu chama. Um outro motivo é que durante grande parte da jornada eles andam ali pelas regiões de Rohan e Gondor e os arredores dessas regiões estão repletos de orcs. Uma águia gigantesca sobrevoando essas regiões o tempo inteiro chamaria muito a atenção. E provavelmente os arqueiros orcs tentariam abatê-la só porque sim.
Então elas não ficavam por ali sobrevoando de bobeira. Elas só ajudam o Frodo e o Sam depois que os inimigos já foram varridos da região. Mas então por que ele diz voem, seus tolos? Talvez pelo mesmo motivo que a gente diga algo bem semelhante quando alguém resolve encarar um novo desafio na vida. Voa, bruxão. E em última análise, se esse plano der certo delas levarem eles voando até Mordor, o livro não teria essa grossura. E esse canal nem existiria, então ponto pro autor. Aproveitando, eu vou deixar aqui nas sugestões 2 vídeos nos quais o Gandalf é salvo pelo Gwaihir. O primeiro, sobre como ele escapou de Isengard após ser preso pelo Saruman, e o segundo, como ele ressuscitou e foi carregado mais uma vez pelo seu amigo Águia. Obrigado por assistir e até mais.